Guerreiros, gostaria de conversar aqui com vocês rapidamente, para não me estender muito nesse vídeo, sobre a questão da grande reviravolta de Morel Philip Wickham. Ele é dono de um canal no YouTube, é um canal grande, são 50 mil inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. Um canal sobre espiritismo, ele tem um site chamado www.espiritismoimortal.com.br. O Morel Philip, ele é um expoente nessa questão do espiritismo, né? É um indivíduo que leu todos os livros, as grandes obras do espiritismo. É uma pessoa que dedicou 20 anos da sua vida ao espiritismo, participando de encontros e vivendo o espiritismo, né? Mas não é só um espírita, ele é um estudioso do espiritismo que dedicou a sua vida a esse estudo, né? É um intelectual que delega todo o seu empenho a essa questão do espiritismo. Eu já havia até feito um vídeo ou outro onde eu contra-argumentei alguns dos posicionamentos do Philip Wickham. Tem essa questão, né? Eu sou um crítico do espiritismo, críticas construtivas. Aqui no canal a gente sabe, a maioria dos inscritos são de diversos tipos de formas de pensar e de crenças e de visões cosmológicas. Nós temos aqui no canal esotéricos, espiritualistas, cristãos, agnósticos, teístas de todos os tipos. Os ateus até deve ter algum ou outro, mas eles não se interessam muito pelos assuntos do canal. Eu não vejo muitos ateus. Mas a diversidade de visões cosmológicas é muito grande nesse canal. Eu tenho o meu posicionamento cristão, né? Sou cristão e não sou um cristão de ir à igreja ou de família, né? Minha família não é cristã, então eu não tive essa educação desde criança. Eu me tornei cristão a partir do momento que compreendi a importância histórica, antropológica, filosófica e teológica do cristianismo, né? A importância histórica da Bíblia e da pessoa de Cristo. Reconheço a importância do cristianismo, não só histórica, mas para a minha vida pessoal também. Então eu trabalho dentro dessa hermenêutica cristã. Ou seja, eu tenho uma posição crítica em relação a alguns assuntos, e o que não é um problema. Eu gostaria que ninguém se sentisse ofendido ou criticado aqui eu critico ideias, eu critico posicionamentos. Todos nós temos visões de todos os tipos de situações, né? Você pensa de uma forma, eu penso de outra, mas a gente tem que se respeitar. E o canal é aberto a todos, então inclusive apesar de cristão, eu fiz uma série só sobre hermetismo, sobre ocultismo. Eu abordo vários assuntos sem nenhum tipo de preconceito. Ou seja, essa questão do Philip e do espiritismo é muito clara. A minha posição é uma posição crítica em relação ao espiritismo. Eu observo que na Bíblia, que é um livro histórico aí que possui um labor histórico de 1500 a 2000 anos, né? Começou a ser compilada há 1500 anos antes de Cristo, no período de Moisés, e vai até um pouco depois de Cristo, ou seja, são quase 2 milênios na compilação de uma obra literária, que é a Bíblia, né? Composta por mais de 60 livros, com vários autores, ou seja, uma obra de importância histórica única, né? Então, e a Bíblia, na sua abrangência histórica fenomenal, ela do início ao fim ela adverte ao acesso aos mortos, né? Ela adverte à necromancia ou necromância, que seria morto, necromancia, a arte de acesso aos mortos, né? Essa é uma arte antiga que acompanha a humanidade desde os primórdios, o acesso ao universo daqueles que já se foram, né? Ao universo espiritual, que é onde vagam essas almas desencarnadas, vamos dizer assim. Então a Bíblia adverte, ela condena e adverte para isso. Até um vídeo meu aqui no canal onde eu contra-argumentei o Morel, onde o Morel defendia que a Bíblia não condena a necromância e eu defendi que ela condena sim a necromância. Então assim, eu tenho alguns pontos de crítica em relação ao espiritismo. O Morel Philip já não era mais do meu interesse, eu tive interesse na contramedida, né? Enquanto eu estou contra-argumentando ali, eu fiz um vídeo ou outro sobre ele. Mas depois deixei o Morel, porque o canal dele é um canal que fala só sobre espiritismo e eu não tenho muito interesse, eu não vivo o espiritismo, eu não sou espírita. Então não é algo que eu vá estar falando muito no canal. A questão foi a grande reviravolta do Morel, né? Alguns dias atrás, agora, eu recebi um vídeo de um inscrito do canal que passou para mim. Aí eu fui olhar o vídeo do Morel pensando, bom, mais um vídeo sobre algum tema do espiritismo. Só que não, era um vídeo onde ele dizia assim, não sou mais espírita. Olá, tudo bem? Este vídeo é para dizer a você que eu não sou mais espírita. Eu sempre evitei tratar das minhas experiências pessoais. Sempre evitei falar de mim mesmo. Por quê?
para evitar o personalismo, para evitar a confusão entre as ideias que eu expresso e a minha pessoa. Minha pessoa não interessa a ninguém. As ideias podem ter algum interesse. E pelo fato de eu saber que muitas pessoas acompanham os meus vídeos e que grande parte dessas pessoas é formada por espíritas, eu cheguei à conclusão, depois de muito pensar a respeito desse assunto, que seria desonesto de minha parte omitir essa importante mudança na minha vida e, consequentemente, mudança nas ideias que eu comunico. Eu devo dizer que eu sou muito grato ao Espiritismo. O Espiritismo abriu a minha mente para muitas ideias, para muitos conhecimentos, para muitas constatações e concepções de vida. Mas ao lado disso, as crenças propagadas pelo Espiritismo contribuíram para que eu esposasse uma série de crenças equivocadas e, em muitos casos, prejudiciais. E mais grave do que isso, contribuíram para que eu também ajudasse a propagar algumas dessas crenças. Você deve estar se perguntando que crenças são essas. Isso é um assunto muito longo, muito complexo para ser tratado num vídeo como esse. Eu vou tratar disso ao longo do tempo, mas não mais neste canal. Este canal está cheio de material espírita. Então eu achei melhor, para evitar confusão, criar um novo canal em que eu vou continuar propondo a reflexão a respeito de temas ligados ao Espiritismo. Mas, a partir de agora, com um viés mais crítico e principalmente livre. Aí eu fui assistir o vídeo e fiquei chocado, porque um indivíduo que 20 anos da sua vida adulta, né, praticamente toda a sua vida dedicada ao espiritismo, é um cara que vivia, respirava, acordava e ia dormir no espiritismo. E não só, como eu falei, não é só um entusiasta do espiritismo, ele é um estudioso afinco, um intelectual dessa área, né, e super respeitado no seu meio, com um conhecimento, uma bagagem inacreditável. Eu não conheço 1% do que ele conhece de espiritismo, ou seja, ele tem todo um know-how de uma vida inteira dedicada ao espiritismo, e depois de 20 anos esse senhor simplesmente abandona completamente e se torna um crítico do espiritismo. Ele abriu um novo canal que se chama Questionando o Espiritismo. Ele simplesmente abandonou o canal antigo, ele fechou o canal antigo com 50 mil inscritos, 4 milhões de views, desde 2012 que o canal está aberto. Ele simplesmente fechou o canal e abriu um canal novo, onde a meta dele agora é questionar e expor os pontos fracos e as incoerências do espiritismo. Ele já fez 4 vídeos nesse canal novo, onde ele vai, com a bagagem toda que ele possui, ele está com a proposta agora de expor e de desconstruir as inconsistências que ele observou no espiritismo nos seus 20 anos de imersão dentro dessa filosofia, dessa visão cosmológica, dessa crença. Ou seja, eu vejo em Morel Felipe agora, na minha posição, que sou um crítico do espiritismo, críticas construtivas sem ofender ninguém. E para mim é uma peça rara, porque nós temos aqui nas nossas mãos um indivíduo que tem um know-how que poucos têm, que viveu o espiritismo durante 20 anos e que agora vai criticá-lo e vai expor e vai trazer para fora algumas coisas que só ele, com a bagagem que ele possui, poderia fazer, né? Eu nunca vi uma questão dessa, porque a maioria das pessoas que se dedica a vida inteira a uma fé, ela segue com essa fé até o fim da sua vida, né? Agora, uma pessoa que passa por uma imersão tão grande numa fé e de repente sai e passa a questionar essa fé de uma forma tão forte quanto ele está fazendo, é um negócio assim muito interessante para nós avaliarmos, para nós acompanharmos. Eu estarei acompanhando os vídeos do Morel Felipe para ver que críticas são essas e quais são os pontos incoerentes e os pontos frágeis que ele disse que vai apresentar para nós em relação ao espiritismo. Estarei acompanhando, na medida em que alguns dos temas que ele abordar forem de interesse meu, eu trarei para o canal aqui para nós debatermos também. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse. Talvez vocês não conhecessem ainda a figura dele. Para os espiritistas, ele não há muito o que acrescentar o Morel, porque ele vai passar a ser um crítico, né? Mas para pessoas que querem conhecer a fundo a questão, sem nenhum tipo de bloqueio, né? O Morel Felipe vai ser uma peça interessante para o nosso estudo. Então, eu vou ficando por aqui.
e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço.